E aí galera do Fãs de Esportes, a confusão nos bastidores entre Flamengo e Corinthians só aumenta. Agora, foi a vez do Neto e do Marcos Braz se envolverem em uma troca de farpas cheia de provocações. Ô Marcos Braz, né? Em vez de você ficar falando que os corintianos choram, por que você não para de morder a virilha dos outros? Esse choro, essa conversa fiada, dá pena, falta de critério. O Flamengo repetiu o velho roteiro, conhecido do torcedor. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar isso com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre isso tudo. E aproveita para se inscrever no canal e deixa o seu like. Agora, vamos direto ao ponto e conferir o que o Neto falou sobre o Marcos Braz. Fique ligado, porque as declarações foram fortes e prometem esquentar ainda mais essa polêmica. Ô Marcos Braz, né? Em vez de você ficar falando que os corintianos choram, por que você não para de morder a virilha dos outros? Você mordeu a virilha do cara no shopping. Torcedor, se o cara tava com o pipi do lado, você tirava o pipi do cara. Você tá de brincadeira. Meu irmão, é o seguinte, é porque o Ramon Dias é muito ruim. É um treinador muito fraco. Porque se o Ramon Dias bota o time titular, a história ia ser outra. Que, por sinal, vocês não passam do Corinthians na Neoquímica Arena. Esse timaço aí, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, vocês não passam. Não passa, que por sinal o gol ontem do Alexandro, infelizmente o Hugo falhou. Que ele escolheu o lado errado pra você, Veloso. Ele abriu o canto dele, né? Não deveria. Ele abriu o canto mas dele. Jogou muito. Era pra ser uns 10 pro Flamengo no primeiro tempo? Era. Mas o futebol é só 45 minutos ou são 90 minutos? 90 minutos. O Corinthians teve 3 chances. Ó, teve a bola na trave, o chute no Garro no primeiro tempo. Do Romero que o Léo Ortiz. Então, vocês não vão passar na Neoquímica Arena. Vai dar Corinthians. E outra coisa, torcida terceirizada, torcidazinha, né? Pra levar 40 mil. Vocês são... É isso que eu falo pra vocês. Vocês são terceirizados. E que, por sinal, o Roger Flores, você que tava fazendo um jogo na Rede Globo ontem, deixa eu falar uma coisa pra você. Não foi o Corinthians que marcou bobeira em relação ao Memphis Depay. Você tinha que ter dado pau, é na CBF. Vocês não têm rabo preso, é o pau na CBF. Por causa de minutos que ele não foi inscrito. Gozado, né? Em relação ao que mudaram de data, vocês não falaram nada. Vocês ficaram tudo calados aí na Rede Globo, né? Mas aí falar do Memphis Depay, pô, vocês falaram que a reserva vocês falaram que o reserva era sexta e sábado e não deu pra escrever o Depay. Os caras aqui no trabalho, só que a troca de data, o Roger Flores, foi sábado à noite. Aí você não fala isso. Cambada de pipoqueiro do caramba. E pode meter o pau em mim, hein? Todo mundo aí da Rede Globo, que eu gosto de muita gente aí. Mas fala a verdade na televisão, velho. Sábado à noite que mudou a parada do jogo, que mudou os horários. E aí pro Corinthians não pôde ter, porque os caras não trabalhavam de sexta e de sábado. Mas qual que é a regra aí, seu pé de rato orelhudo? Queria que você viesse fazer o jogo aí e você falar isso lá na Neoquímica Arena. Vai lá. Vamos pro raio que o parta todo mundo, falar a verdade. Tô nem aí, irmão. 10, não vou falar mais também. O Ramon Dias, o Cifute que fala, né? Cifute. O Fagner é ex-jogador. O Fagner é ex-jogador. Não tem mais arranque de curto. Daqui, ó. Não tem arranque. Não tem velocidade e não tem giro. Deu pra ele. Vocês renovaram o contrato dele, Fabinho Soldado, 2 anos. Vocês vão morrer com ele 2 anos. O Mateuzinho, pela primeira vez pra mim, ele mostrou que você tem que ser titular. Ele tem que se largar a mão de ser burro. Se você viu que o seu lateral contra o time e que o Lucas nunca jogou daquele lado esquerdo, o que o Zubeldia fez? Joga em cima do Fagner. Porque todo mundo. Lá e pôs o Lucas. Lógico, ele inverteu. E foi o que o Felipe Luiz. Vamos ganhar o jogo do lado do Fagner. Aonde saiu o gol? Tá mais gordo do que a Ilza Carla. Diga-se de passar. Tá com teta ele. Jogador com teta. Eu que era gordo, que todo mundo falava, eu não tinha teta. Eu tenho teta hoje. Mas quando eu jogava, eu não tinha essa tetinha que ele tem. É impressionante. Como é que pode uma torcida que é a maior levar 40 mil pessoas? Não, levar 35. Porque o Corinthians levou 80 mil pessoas. Então, aí vamos ver o que vai acontecer na Neoquímica Arena. Vou falar aqui agora, hein? Não passa do Corinthians da Neoquímica Arena com 47 mil pessoas. Não passa do Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar com o time titular. Não vai passar. O Corinthians vai pra final da Copa do Brasil juntamente com o Vasco.
O Vasco e Corinthians vai pra final. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Pode escrever isso que eu tô falando. Mauro César destacou que o Flamengo repetiu seu padrão de jogo na vitória por 1-0 sobre o Corinthians, pressão intensa, mais dificuldade para ampliar o placar. A partida lembrou o empate contra o Vasco e a vitória contra o Bolívar, onde o Flamengo sofreu para garantir o resultado, correndo o risco de ceder o empate. A tensão entre os torcedores foi grande, e a semifinal promete mais emoção até o fim. Vamos ouvir o que ele disse. O Flamengo repetiu o velho roteiro, conhecido do torcedor, na vitória por 1-0 sobre o Corinthians no Maracanã, na primeira partida pela semifinal da Copa do Brasil. Lembrou muito o recente empate contra o Vasco. Com uma diferença, naquela oportunidade o adversário praticamente nada criou e na única chance que teve, empatou o jogo. O Corinthians flertou com o empate, mas acabou perdendo pela diferença mínima. Quer outro exemplo? O jogo contra o Bolívar. Muita pressão no adversário, um gol e não saiu o segundo gol, quase que o time boliviano empatou e aí no final o Flamengo amplia para 2-0. O que muda um pouco é, às vezes toma um gol no final, cede o empate, em outras ocasiões não. Não foi nada inovador o que vimos no Maracanã. Felipe Luiz é um jovem treinador sem experiência, não mágico. Em 2 treinos, em 2 dias, não iria mudar radicalmente o comportamento da equipe. O que ele fez? Ele reativou momentos de pressão, de intensidade com jogadores motivados, como aconteceu em outros jogos, mas não conseguiu corrigir um problema grave do Flamengo. As chances perdidas, a dificuldade para converter essas oportunidades em gol. A outra, as chances oferecidas ao adversário à medida que o tempo vai passando e o time vai se desconcentrando, vai se desorganizando, vai perdendo gols e aí o adversário começa a criar. E o Corinthians teve chances no plural, embora o Flamengo tenha merecido vencer e poderia até vencer por uma margem maior, não fosse o goleiro Hugo. Ao Hugo, o Corinthians está dentro do prazo dele, o jogador jogou e com certeza quando chegar a notificação do pagamento, eles pagarão. A cláusula do jogo não pagou. Não pagou, mas eu acho que está dentro do prazo. Jogou hoje, se pagar amanhã, depois da manhã. O mais importante era que teria aquela situação do Hugo ser transferido antes e aí não precisaria pagar os 500 mil. Mas não foi o que aconteceu. Eles têm que chegar e pagar os 500 mil e se não tiver transferência no próximo jogo, vai pagar de novo. Eu falei na entrevista coletiva ontem. Falei que estava sendo que esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá pressionada. Foi o que aconteceu. Dá pena a arbitragem. Dá pena. Falta de critério, falta de tudo. Falta de tudo. Agora, não adianta ficar falando, a gente fala, graças a Deus eu estou falando aqui, em cima de uma vitória do Flamengo. Porque se fala em cima de derrota, tá querendo terceirizar, tá querendo dar desculpa. Como assim? Não dá. Eu não sei onde é que vai parar. Eu não sei onde é que vai parar a arbitragem no futebol brasileiro. Tá dando peso. Altamente pressionado. Ninguém faz nada com as pressões que se tomam. Porque você vê aí outros presidentes que começaram a falar que tem problema A, B ou C e o time começa a não ter problema na arbitragem. Por quê? Porque pressão o tempo todo. Tá valendo quem grita mais. Só que o Flamengo tá gritando, o Flamengo vai na CBF, a gente chega, vai em todos os lugares. Não tem o que fazer. Chegar e tá tirando a saúde, a arbitragem. A arbitragem tá tirando a saúde. E aí, fãs de esporte, o Neto disparou contra o Roger Flores, hein? E para apimentar ainda mais, teve a treta com o Marcos Braz. Neto mandou um recado direto para o dirigente flamenguista. Já a situação da diretoria do Corinthians é complicada, com decisões financeiras questionáveis, como a contratação do Memphis Depay por uma fortuna, enquanto o clube estava com salários atrasados. E para piorar, o jogador nem vai estar disponível para a semifinal da Copa do Brasil. Claro, tem questões burocráticas envolvidas, mas a crítica à gestão corintiana é válida. E parece que o Neto não lida bem com isso. Dá pra notar que ele ficou bastante incomodado. Agora, com o recado do Braz, o cenário só esquenta. Quero muito saber o que vocês acham disso tudo. Deixem suas opiniões nos comentários aqui embaixo. Ontem mesmo, eu comentei no canal que, tanto no Corinthians quanto no Flamengo, parece que dirigentes e comentaristas acreditam que os dois clubes são os donos do futebol brasileiro. Eles têm grandes torcidas, sim, movimentam patrocínios, vendem camisas e enchem os estádios, mas o futebol não é só sobre eles. É preciso reconhecer e respeitar
tomar o lugar das outras equipes também. Agora, é com vocês. Quero ver o que pensam sobre essa polêmica. Então comentem aqui embaixo. E se você não viu o que Ancelotti falou do Endrick após a derrota do Real Madrid, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.